E aí galera, vamos começar aqui uma nova saga, uma nova temporada aqui. Dessa vez a gente vai utilizar um outro sistema, a gente vai utilizar Mutantes e Malfeitores terceira edição. É um sistema de super-heróis, né, de super-humanos, e é muito legal. Esse sistema ele é absurdamente livre, assim, é um sistema de liberdade absoluta, que você pode criar praticamente qualquer personagem que você quiser. Ele possui uma coisa diferente da maioria dos sistemas. Os poderes, eles não são dados de graça assim para você, não. Você tem que construir os poderes com efeitos que o livro te dá. E isso é muito legal. Isso permite uma criação de personagens assim extremamente livre. E bom, esse aqui é o livro que a gente vai usar, o livro em português da terceira edição. E a gente vai utilizar alguns suplementos também. A gente vai utilizar City of Crime, que é um suplemento que permite a gente simular uma cidade, crimes que estão acontecendo na cidade, quadrantes da cidade. A gente vai utilizar esse aqui, que são 100 super-heróis e 100 vilões. Eu rolo um D100 e me dá uma ideia de um super-herói ou de um vilão. A gente vai utilizar o Super Powered Bestiary, que é o bestiário da quinta edição do D&D convertido para Mutantes e Malfeitores, porque se eu precisar de um monstro e assim, só pra ter uma noção, uma ideia, uma ideia assim, porque Mutantes e Malfeitores pode acontecer tanta coisa no jogo que às vezes você fica um pouco confuso. E aí, pra ter uma ideia de que as coisas podem ser, eu vou usar também Power Profiles, que é um documento muito interessante que ele te dá já poderes feitos. Então, por exemplo, se eu rolar aqui um super-herói e eu precisar de um poder, ao invés de eu demorar para criar, eu venho aqui no Power Profiles e eu tento achar um poder já criado. Dito isto, vamos dar uma olhada na nossa ficha, no nosso personagem. O nosso personagem se chama Arqueólogo. E eu vou dar uma lida aqui na ficha com vocês para vocês terem uma noção de como funcionaria esse personagem. Aqui tem a fotinha dele aqui, né? Eu tive muita inspiração do Indiana Jones para fazer esse personagem, né? Um aventureiro que coleta relíquias e tudo mais. E aqui a gente vê, né? Herói, arqueólogo, jogador salgador, sou eu. Identidade dele, o nome dele é Leonardo Silva, né? Ele é brasileiro. E a identidade dele é secreta, então as pessoas não sabem que arqueólogo e Leonardo Silva são a mesma pessoa. Ele é do sexo masculino, tem 35 anos de idade, 1,80 m, 90 kg, olhos cinzentos, cabelo cinza. Ainda não tem uma filiação, ainda não tem uma base de operações, nível de poder é 10. Aí aqui a gente tem como que o sistema funciona. A gente começa com 150 pontos de poder, né? E a gente distribui eles em defesas, habilidades, poderes, perícias e vantagens. E o total tem que dar 150. Aqui são as habilidades do jogo. Tem força, vigor, agilidade, destreza, luta, intelecto, prontidão e presença, né? E aqui vamos lá no livro que eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Em habilidades ali, para eu explicar para vocês o que cada uma delas faz. Por exemplo, força, né? Dá dano, dá ataque desarmado, soco e tal. Ergue peso, carrega e arremessa, perícia de atletismo. O vigor dá resistência para resistir dano, defesa de fortitude, teste de vigor, agilidade, defesa de esquiva, bônus de iniciativa, perícia como acrobacia e furtividade, destreza, ataques à distância, teste de perícia, prestação, veículos, também outras coisas para usar as mãos. Luta, teste de ataque corpo a corpo e defesa a parar, né, para você evitar o ataque corpo a corpo do inimigo. Intelecto, especialidades, investigação, tecnologia e tratamento, resolver problemas com raciocínio, prontidão, a defesa de vontade, intuição, percepção, resolver questões de prontidão, né? Presença, enganação, intimidação e persuasão, influenciar pessoas. Então essas são as habilidades. E aqui a gente tem também referências de habilidades, ó. O 0 é um adulto médio. 1 é acima da média, 2 é bem acima da média, 3 é talentoso, 4 é altamente talentoso, 5 é o melhor do país, entendeu? 6 é um dos melhores do mundo, e 7 é o ápice da capacidade humana. Tipo assim, não existem seres humanos que passam do 7, depois já é super humano, entendeu? Então, tendo isso em mente, a gente vem aqui pra ver, ó, força 2, a gente vê que ele tem a força acima da média, vigor 5, a gente vê que ele é o melhor do Brasil no vigor, assim, o cara tem uma saúde, ó,
Saúde de aço, pulmão de ferro, coração assim, ó. Perfeito. Sistema imunológico do cara, meu irmão. Porra. Agilidade, 3. Talentoso, ele é talentoso na agilidade dele. Destreza, 4. Altamente talentoso na destreza dele. Olha que legal. Luta também, altamente talentoso. Intelecto, talentoso. Prontidão, talentoso. Presença, bem acima da média. Então a gente vê que esse é um personagem muito acima da média de um ser humano normal, né? Tipo assim, ele é um herói, então, mas ele também não é um super humano, né? Ele ainda é um ser humano foda, mas é um ser humano. Beleza. Aí aqui a gente vem para as defesas, né? Só que tudo isso aqui tá atrelado aos poderes e desvantagens. Então eu vou falar um pouco das vantagens primeiro pra gente ter uma noção do que ele tem também. Ele tem saque rápido. É bem legal o saque rápido, eu vou ler nas vantagens para vocês darem uma olhada. De saque rápido, né? Deixa eu escrever aqui, saque rápido. Saque rápido é muito legal, porque ele permite ao personagem, aqui ó, você pode sacar uma arma de um coldre ou bainha como uma ação livre ao invés de uma ação de movimento. Então é rápido, né? Ele já é igual o Indiana Jones, pá! Ou então o Harrison Ford quando ele tava lutando no Guerra nas Estrelas, lutando Han Solo, ele saca e atira primeiro. Saque rápido. Ele também tem memória eidética, que é bem legal. Memória eidética, ó. Você tem uma lembrança perfeita de tudo que já experienciou. Você ganha um bônus de circunstância de mais 5 em testes para se lembrar das coisas, incluindo teste de salvamento contra efeitos que alterem ou apaguem as memórias. Você também pode fazer teste de perícia e especialidade para responder a questões e dar informações como se fosse treinado, o que significa que você pode responder perguntas envolvendo conhecimentos difíceis e obscuros, mesmo sem graduações com aquela perícia, simplesmente por causa da quantidade de coisas que você já memorizou. Então ele tem a memória perfeita, memória fotográfica, memória eidética, isso é muito legal. Ele tem essa capacidade de lembrar de tudo que ele já viu e que ele já presenciou. Ele também tem idiomas, português e inglês, você fala 2 idiomas, que é bem legal. Ele é ambidestro, ele é destemido. Destemido também é bem legal, porque permite a ele... Aqui ó, destemido, você é imune a todos os efeitos de medo. Na prática, seu efeito imunidade é medo. Então, pode estar acontecendo o que for, o cara mantém a pose ali, ó. 12/8, a pressão dele, 12/8. Pode estar caindo o mundo. Ele tem bem informado também, olha só, bem informado. Você é excepcionalmente bem informado. Quando encontrar um indivíduo ou organização pela primeira vez, você pode fazer um teste de perícia, investigação ou persuasão, para ver se seu personagem já ouviu alguma coisa sobre o alvo. Use as diretrizes de obter informações na descrição da perícia e investigação para determinar o nível de informação que você obtém. Você recebe apenas um teste por alvo na primeira vez que o encontra, embora o mestre possa permitir outro quando você encontrar um alvo novo depois de algum tempo. Bem legal, né? Então o cara leu bastante e tudo mais. Isso faz todo sentido, porque ele é um arqueólogo e ele é um professor também. Já vou chegar lá. E por último, ele tem a vantagem duro de matar. Pô, faz sentido, né? O cara é o... Pô, duro de matar. Quando sua condição se torna moribundo, né? Você tá quase morrendo. Você se estabiliza automaticamente na rodada seguinte sem precisar de um teste de vigor. Um dano futuro ainda pode matá-lo, mas beleza. É duro de matar, pô. O cara cai lá, mas não morre. Fica lá meio que distribuchado lá, mas se deixar ele em paz lá, ele volta. É legal, pô. Tudo isso é mais ficcional, né? Tipo assim, eu tava tentando construir o personagem dele sem os poderes primeiro. Isso aqui é ele sem os poderes dele. Ainda tem um outro aspecto sem poder aqui, ó. Que é nas perícias. As perícias são acrobacia, atletismo, combate corpo a corpo, enganação, especialidade, que ele tem a especialidade de história, porque ele é um professor de história. Intuição, intimidação, investigação, percepção, persuasão, combate à distância, prestidigitação, furtividade, tecnologia, tratamento e veículos. Eu gastei pontos em história, ele tinha 3 do intelecto dele, e eu gastei 4 pontos para ele se tornar 7. Lembre-se que 7, na teoria, é o melhor que um ser humano pode chegar sem ser super, então ele é tipo assim, o melhor historiador do mundo, assim. Ele é o pick to fly da história. E em investigação eu gastei 2 pontos para tornar 5, então ele também é um ótimo investigador. O resto aqui é os bônus naturais que ele tem das habilidades dele. E o combate corpo a corpo dele, que ele recebe um bônus do poder aqui, que a gente vai chegar nos poderes agora. Então, ó, Leonardo é um ser humano normal. Só que ele tem poderes. O que são esses poderes? Os poderes dele são provenientes de equipamentos. Esses equipamentos aqui, ó, que tem as fotinhas deles aqui, ó. Chapéu de explorador encantado, primeiro equipamento, que é esse aqui, ó. Ele tem sentido visão. Então, que interessante, esse chapéu dá pra ele, aprimora o sentido da visão dele. Vamos ver qual aqui tem os poderes, a gente vai descobrir
o que ele faz exatamente, que eu quero mostrar pra vocês, que é muito legal, sério. O Mutantes Malfeitores, ele tem uma capacidade de criar poder que vocês não têm noção. Tipo, você pode fazer literalmente o que você quiser. Vamos lá, sentidos, ó. Seus sentidos são melhorados, você tem sentidos adicionais além dos 5 básicos, se você quiser também. Pega graduações de sentidos para ter os efeitos abaixo. Alguns efeitos exigem mais de uma graduação. Beleza. Como eu peguei visão, eu peguei contra-ataque e ilusão. Olha só, vamos lá. Contra-ataque e ilusão, 2 graduações, foi o que eu peguei. Um tipo de sentido como essa característica ignora o efeito ilusão. Você é automaticamente bem sucedido em seu teste de salvamento contra a ilusão, caso ele afete seu tipo de sentido, percebendo que ele não é real. Então se alguma coisa, algum efeito conjurar uma ilusão visual, por causa se ele estiver usando o chapéu dele, ele não vai ser iludido. Contra-ataque e ilusão. Ele também tem contra-ataque a camuflagem, ó. Um sentido com essa característica não é afetado por camuflagem de obstáculos, em vez de efeitos de camuflagem. Visão que penetra a camuflagem, enxerga através de objetos opacos. Então, é isso. Visão de raio-x que o Superman tem, ele consegue ver através de parede, consegue ver através de roupa. Bem legal. Né? Ele consegue ter essa capacidade de ter visão de raio-x e tudo mais. É um poder muito poderoso, assim, que esse chapéu dá pra ele. Tem mais aqui, ó, visão no escuro. Visão no escuro. Você enxerga na escuridão total como se fosse dia normal. A escuridão não consegue camuflagem contra a sua visão. Em essência, isso é o mesmo que contra-ataca a camuflagem e escuridão. Então, ele consegue ver na escuridão plena também. Ver na noite, ver dentro das cavernas. Isso é muito, muito útil para um arqueólogo que entra por aí nos buracos afora, né? Ele também tem sentido de direção. Sentido de direção, isso já não está atrelado ao sentido de visão. É um sentido extra que ele tem. Você sempre sabe que lado fica o norte e pode refazer seus passos através de qualquer lugar que já tem estado. Bem legal também. Sentido de distância, ele também tem, ó, sentido de distância. Você consegue julgar distâncias automaticamente com precisão. Bem legal também. E ele tem sentido de direção, não, sentido de tempo, desculpa, sentido de tempo. Você sempre sabe que horas são e pode contar o tempo como se tivesse um cronômetro acurado. Bem legal também. Além disso, o chapéu dá pra ele vontade 7. Vontade é uma defesa, né? Se um efeito atacar a vontade dele, o chapéu, se estiver na cabeça dele, dá pra ele vontade 7, que soma com a vontade 3 que ele já tinha e se torna vontade 10, que a defesa que ele tem aqui. Além disso, tem uma característica o chapéu. Enquanto usar o chapéu, ninguém percebe que arqueólogo e Leonardo são a mesma pessoa. Essa é a maneira que ele tem de manter a identidade secreta dele. Vocês sabem o Superman? O Superman, a única coisa que ele faz é botar um óculos na cara. Aí ele se torna Clark Kent quando ele tá no jornal. Quando ele tira o óculos, Superman. Então é esse poder que esse chapéu dá pra ele. Quando ele bota o chapéu na cabeça, ninguém percebe que ele é Leonardo. Se ele tira o chapéu da cabeça, Leonardo. Esse é um outro poder que o chapéu tem. Então, a gente já viu aí o primeiro poder dele. O chapéu tem uma fotinha dele aqui. Segundo poder. E lembrando, ele é removível. Esse é um poder removível. Ou seja, se alguém pode tirar da cabeça dele. Só que removível tem 2 aspectos. O removível que a pessoa pode simplesmente pegar e tirar, e o removível que, tipo assim, só se ele desmaiar que dá pra tirar. Eu botei só que se desmaiar. Então se ele desmaia, você pode tirar o chapéu da cabeça dele. Todos os equipamentos têm todos os poderes, dispositivos e equipamentos que ele tem essa falha de removível. Então se ele desmaiar, alguém pode ir lá e saquear o corpo dele. Então você tem que evitar que ele desmaie a qualquer custo. Segundo poder, a armadura de Aquiles. Desculpa. Vigor 7, ou seja, essa armadura faz o vigor dele, que é 5, ir para vigor 10. Isso dá para ele tanto fortitude quanto resistência 5 aqui, e aumentando a defesa dele. Também dá para ele imunidade 10, suporte vital. Ele tem suporte vital, a armadura dele dá para ele um suporte vital que inclui imunidade a doenças, a veneno, a todas as condições ambientais, sufocamento, inanição e sede. Ou seja, ele pode ir para o fundo do mar, ele pode ir para o espaço, sem problema nenhum, porque ele tem suporte vital. Imunidade 2, acerto crítico. Então ele também é imune a acertos críticos. Se algum inimigo rolar 20 para acertar ele, ou 20, ou se ele tiver acerto esse lá, não acerta, o acerto crítico não afeta ele. Também é removível. Beleza. O outro poder dele, que é essa armadura aqui, maneira pra caramba. O outro poder dele, sandália de Hermes. Esquiva 7. Então aumenta a esquiva dele de 3 para mais 7 dá 10. Né? Ixi, gente, parece que tem um carro de som passando aqui na rua. Acho que eu vou pausar o vídeo e volto daqui a pouco. E aí, galera, voltei aqui, né?
pô, quando você começa a gravar, tudo acontece. Tipo, o carro de som passa, o cachorro late, o mundo acaba, mas beleza, vamos voltar aqui. Sandália de Hermes, ó. Esse é um item mitológico que ele tem também bem legal. Dá pra ele esquiva 7, a defesa dele que era 3 mais 7 vai a 10. E dá ele voo 10, aquático e sutil. Olha que legal, o voo é um poder que aqui, ó, de movimento, né? Você pode voar, incluindo flutuar no mesmo lugar. Você tem uma graduação de velocidade de voo igual à sua graduação nesse efeito. Eu botei graduação 10 de voo. Então a gente vem aqui, ó, tem a tabela aqui bem legal de... A tabela do Mutantes Malfeitores de graduações e medidas aqui, olha que legal. Tá vendo? Então a graduação de voo 10, ó, ele consegue voar 8 km a cada 6 segundos. Então ele consegue voar 4.000 km por hora. Isso está descrito aqui como que você calcula, tá vendo? E ele consegue voar 4.000 km por hora. É uma velocidade extremamente rápida, né? Mas beleza. A gente volta aqui pro voo e a gente vai ver que ele tem o extra aquático, ó. Você pode se mover embaixo d'água tão facilmente quanto se move pelo ar. Você tem uma velocidade de água igual a sua graduação de voo -2, sujeita a todas as regras normais para nadar. Você pode fazer esse teste para nadar como teste de rotina. Este poder não permite que você respire embaixo d'água, mas ele tem imunidade que permite ele continuar de boa. E é sutil também, ó. O efeito padrão de voo é perceptível, seria devido a uma brisa de vento, roncos de jato, um rastro de fumaça de luz. Esse modificador reduz ou então elimina esses rastros. Caso seu voo seja completamente sutil, você não precisa fazer teste de furtividade para mover-se em silêncio enquanto voa. Isso faz automaticamente. Embora você ainda possa ter que fazê-los para evitar ser visto, né? Então é isso. Então, tipo assim, ele não emite nenhuma fumaça, nenhum rastro, nenhuma luz. E ele pode voar debaixo d'água também. Bem legal. Ele tem mais alguns poderes aqui. Ele é 4.000 km por hora, 8 km por turno no ar, 1.000 km por hora e 2 km por turno na água. Ele também tem rapidez 9. Rapidez é um poder muito legal, ó. Rapidez. Você pode realizar tarefas de rotina rápido. Qualquer coisa que possa ser feita com teste de rotina, talvez até muito rápido. Diminua sua graduação de efeito de graduação de tempo para realizar uma tarefa, para determinar quanto tempo leva para realizá-la. Assim, por exemplo, caso você tenha rapidez 7, um teste de rotina que normalmente leva 1 hora, graduação de tempo 9, leva para você 9 menos 7, graduação de tempo 2, 30 segundos. Testes que não sejam de rotina não são afetados por rapidez, assim como a velocidade de movimento também não é. Caso você possa realizar uma tarefa em menos de 1 segundo, graduação de tempo -2, o mestre pode escolher tratar a tarefa como uma ação livre para você. E embora o mestre ainda possa limitar o número de ações livres que você possa realizar em um turno, como sempre. Então, isso é bem legal, permite a ele realizar testes de rotina que levam 1 hora em 6 segundos, que é um turno, né? Um turno no jogo demora 6 segundos. Então, tipo assim, por exemplo, vestir a armadura demora 1 hora, ele faz em 6 segundos, ele faz um turno. É bem legal isso. Tipo, ler uma revista, um jornal, ele faz em um turno, 6 segundos ele leu. Coisas de rotina ele consegue fazer em 6 segundos, que é um turno, que demora 1 hora. E ele tem algumas vantagens atreladas à sandália de Hermes aqui, que é ação e movimento de pé, ação e movimento de pé. Ação e movimento é uma vantagem que permite a ele, tipo assim, agir, mover, ou então mover, agir e mover, porque normalmente no Mutantes Malfeitores ou você faz a sua ação ou você faz o seu movimento. Você não pode quebrar o movimento. Ação e movimento permite que ele quebre o movimento, faça movimento, ação, movimento. Ou então movimento, ação de rotina, livre, ou então, tipo assim, ele pode quebrar o movimento da forma que ele quiser. E de pé é uma vantagem que permite a ele, se ele cair, ele consegue ficar de pé com mais facilidade, né? É bem útil também, porque se ele for derrubado ou se alguma coisa assim, aqui ó, você passa de caído para de pé com uma ação livre, sem necessidade de teste de perícia de acrobacia. Só fica em pé, bem útil mesmo, né? E o último item que ele tem é a Excalibur. Ele tem essa espada, né, tão poderosa, tão mitológica. Dá a ele luta 6, né? Então a luta dele, que era 4, vai a 10, que dá pra ele aparar 6, né? E dá pra ele também combate corpo a corpo 6, que era mais 4, vai a 10 o combate corpo a corpo dele. Essa Excalibur tem dano 8 mais força, então o dano dela é 10, né? 8 mais 2 força. E o dano dela tem alguns extras bem interessantes. Afeta intangível 2, vamos ver que legal esse extra aqui, ó. Afeta intangível 2. O efeito com esse extra funciona contra alvos intangíveis, além de ter seus efeitos normais contra alvos corpóreos.
Com uma graduação, o efeito funciona a metade de sua graduação normal. Com 2 graduações, funciona a graduação total. Eu botei 2, então essa espada mata até fantasma, entendeu? Ela atinge o intangível. Ela tem dimensional 3 também, olha só, dimensional é uma coisa bem interessante também, dimensional 3. Esse modificador permite que o efeito funcione em alvos de outras dimensões, caso exista alguma na série. Você afeta sua localização aproximada na outra dimensão, como se estivesse lá, calculando modificadores de alcance a partir desse ponto. Para muitos efeitos você pode precisar de um sentido remoto dimensional para mirá-los. Ele não tem esse sentido remoto dimensional para mirar. Então ele estaria meio que acertando a cega, assim. Se um ser de outra dimensão estivesse atentando ele poderia tentar cortar as cegas assim. Mas ele pode, pelo menos, tentar. Alvos de outras dimensões que você pode estar... como se estivessem camuflagem, né? Como se fossem invisíveis, assim. Ele vai tentar acertar meio que as cegas. Uma graduação em dimensional afeta uma única outra dimensão. 2 graduações afetam qualquer outra dimensão. E 3 graduações afetam qualquer dimensão do cenário. Então ele tem 3 graduações. Então qualquer coisa que existir em outra dimensão ele pode acertar com essa espada. Mas ele não vê exatamente. Se ele estiver em outra dimensão assim paralela, ele não consegue ver. Mas ele vai tentar acertar as cegas, né? E tem o descritor incurável. Né, incurável. Efeitos como cura e regeneração não podem curar o dano causado por um efeito com esse modificador. O alvo deve se recuperar a razão normal. Efeitos com essa persistente ainda pode curar. Então, cura normal e regeneração normal não curam o ataque de Excalibur. Né? E ele tem ataque dominó e crítico aprimorado 4. São vantagens muito fortes também. A gente vai ver aqui agora. Ataque dominó. Né? Ataque dominó permite a ele atacar mais de uma vez. Se incapacitar um capanga com um ataque, você pode fazer um ataque extra imediato com uma ação livre contra outro capanga que esteja ao seu alcance e adjacente ao alvo anterior. O ataque extra é feito com os mesmos valores do primeiro. Você pode continuar usando sua vantagem até que falhe ou até que não haja mais capangas. Então é muito forte isso aqui, né? É tipo assim, se tem um monte de capanga ali, ele vai descer no cacete no monte. E também crítico aprimorado 4. O crítico aprimorado ele aumenta o seu crítico, tipo assim, o crítico é 20, então cada uso do crítico aprimorado desce o crítico para um valor. Então, por exemplo, o crítico aprimorado 4 vai descer de 20 para 16. É literalmente isso. É uma capacidade de critar mais vezes, que é o crítico aprimorado. Aumenta sua ameaça de crítico com ataque específico em 1, permitindo que você tire em 19. Cada graduação adicional aplica um ataque diferente. Você pode chegar no máximo a 16, que é o que eu cheguei. Então se eu tiro 16 no dado, é crítico, o que é muito legal. Então essas são, e é removível também, esses são os 4 itens e os poderes que arqueólogo tem, né? E aqui eu vou ler para vocês um pouquinho da backstory dele, né? da historinha dele. Sempre um prodígio na escola, Leonardo demonstrou interesse por história desde pequeno. Seus pais deram a melhor educação que podiam, e eventualmente ele entrou para a faculdade. Nesse período, Leonardo teve muitas experiências de campo e aprendeu muito com seu mentor, professor Guilherme. Foi em uma dessas aventuras em uma ilha deserta que eles tiveram que fugir de uma criatura pré-histórica, e o professor Guilherme foi mortalmente ferido. Leonardo o carregou de volta para o barco. Lá eles conseguiram conversar um pouco e seu mentor lhe presenteou com um chapéu, esse chapéu que ele tem aí. Esse foi o último ato de professor Guilherme, que sucumbiu aos ferimentos. De posse desse chapéu encantado, Leonardo percebeu que era capaz de feitos sobre-humanos. E desde cedo assumiu a alcunha de arqueólogo, fazendo bem pela vizinhança como herói. Então, assim que ele recebeu o chapéu, ele se tornou um herói. Ele concluiu seus estudos e se tornou professor na Universidade de Campinas, né, que é essa universidade aqui, ó, muito maravilhosa, que tem um campus muito legal aqui na cidade de Campinas, bem interessante mesmo. Unicamp. Né? Ele assumiu esse papel de professor e durante seus primeiros anos lecionando, ele fez uma excursão até onde Inglaterra, onde dentro de uma caverna teve que lutar contra seres das trevas. Saindo de lá, ele conseguiu a espada, né? Ele conseguiu a espada resplandecente e maravilhosa Excalibur. Então ele foi até Inglaterra e conseguiu Excalibur lá. De posse dessa poderosa arma, ele derrotou um monstro guardião de Apolo no templo perdido em Fácia, na Grécia, e recuperou a armadura de Aquiles, que Apolo, né, ele foi responsável pela morte de Aquiles na mitologia, e aí ele foi lá no templo e pegou essa armadura para ele. Por último, mais recentemente, ele se envolveu numa escaramuça contra Hermes, o deus
né? O deus parece mais fraco depois de perder seus seguidores para as religiões monoteístas. Então Hermes parece um pouco mais enfraquecido. Eu botei essa pegada assim, de tipo, os deuses precisarem de seguidores para sentir seus poderes. Mas Hermes é um ladrão. E ele queria a armadura de Aquiles, ele queria roubar a armadura de Aquiles do arqueólogo. E aí houve esse embate entre arqueólogo e Hermes. O deus foi ferido por Excalibur e desabou. Como pagamento por ser vítima de agressões, Léo confiscou as sandálias de Hermes, mas poupou o deus, não matou o deus Hermes. Então a gente tem aí um vilão recorrente, Hermes, por aí solto. Tem as complicações aqui também na ficha, ó. Complicações. Professor, dá aula de história na Unicamp e às vezes sua vida de herói e professor podem se chocar. Ladrão de tumba. Em suas diversas aventuras, Leonardo acabou por adquirir algumas relíquias, tomara que ninguém sinta falta delas. Então, essas armaduras de Aquiles, sandália de Hermes, Excalibur, pode ter certeza que tem vilões atrás disso, né, que vão vir atrás dele tentando roubar esses itens dele. Então é isso. Esse é o arqueólogo Leonardo da Silva. Eu esqueci de mencionar que a gente vai estar utilizando Mythic, segunda edição dessa vez. Eu comprei o livro na Black Friday, a gente vai ter o Mythic, segunda edição, com mais tabelas, mais coisas. Ficou perfeito esse livro aqui. E é isso. Vou fazer aqui a nossa primeira cena, né? Arqueólogo, o Leonardo está na sala de aula em Campinas. É Campinas. Então, é um início, né, bem tranquilo. E a gente tem que adicionar aqui Hermes como um dos NPCs, né? E falecido professor Guilherme, né? Professor Guilherme. Talvez ele tenha um thread, né? Só que é ser herói e salvar o dia. Né? Tipo assim, isso aqui sempre vai estar aqui, né? Ser herói e salvar o dia, sempre vai estar porque ele é um herói. E é isso. Acho que fica assim a nossa ficha de aventura pra gente começar o primeiro episódio de logo. E é isso, galera. Obrigado, espero que vocês tenham gostado aí do nosso arqueólogo Leonardo Silva. Abraço.